Uma seguidora aqui do canal pediu que eu falasse sobre engolir sapo. E a pergunta dela foi: o que fazer para não engolir sapos? Que eu não aguento mais engolir sapos. Para quem não sabe o que é engolir sapo, é a mesma coisa que levar desaforo para casa. É engolir as provocações e depois não conseguir fazer a digestão. Bom, eu vou dar algumas dicas aqui para você, mas eu estava me lembrando, depois que você fez esse pedido, que uma das coisas boas talvez fosse você morar em Minas Gerais. Porque lá em Minas Gerais os sapos são macios. Eu morei em Minas Gerais. Eu sou descendente de mineiros. O meu pai e o meu avô são mineiros de Patrocínio. Alô, Patrocínio! Pessoal aí dessa região, Guarda-Mó, Patrocínio. Minha família é toda daí, família Silveira. E eu morei em Belo Horizonte, morei num bairro chamado Jaraguá, ali perto da Pampulha, do aeroporto da Pampulha. Convivi com os mineiros assim de perto e é muito interessante, porque mineiro é muito legal, é muito suave, é muito jeitoso para dizer as coisas. Eu me lembro que eu estava chegando em um supermercado, assim meio apressado, para fazer lá algumas compras, e aí eu estava olhando uma vaga, e vi uma vaga lá na frente. E foquei na vaga e fui, liguei a seta e fui entrando. Quando eu virei o carro para entrar, um sujeito deu um tapinha na buzina. Eu olhei, ele abriu a janela e falei assim: uai, eu tá aqui esperando desde muito tempo para entrar nessa vaga. Aí o senhor tá entrando, passando na minha frente, uai, mas eu queria demais pôr meu carro aí. Aí eu disse: tá bom, já tô saindo. Dei ré no carro e saí. E fiquei pensando: nossa, mas que povo bonzinho isso. Tem alguns lugares que o cara ia dizer assim: ei, tá maluco? Tá maluco, pô? Eu tô aqui dando seta pra entrar e você tá querendo tomar minha vaga? Sai fora! Seria mais ou menos assim na maioria dos outros lugares por onde eu já andei. Mas lá em Minas, uai, sou! Aquele sorriso assim: uai, sou! Eu tava esperando aqui um tempão danado pra pôr esse carro aí, e aí você vai pôr na minha frente? Aí não tem base não, uai! Mineiro é assim. Então, minha amiga, uma das maneiras de não engolir sapo, ou de engolir uns sapinhos mais macios, seria morar em Minas. Brincadeira. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Onildo e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa aí o seu like. E se você não é inscrito, eu convido você para se inscrever. Nós conversamos aqui todos os dias sobre assuntos de grande relevância para o nosso crescimento pessoal, profissional e, sobretudo, espiritual. E aqui também você fica sabendo da programação vibracional, uma técnica vibracional de fácil aplicação. Você faz até 3 pedidos e vou colocar uns aqui para você saber quais são os mais solicitados, mas você pode pedir qualquer um outro que você desejar. A gente prepara uma vibração e ela vai trabalhar de dentro para fora no seu sistema atômico e vai ajudar você a conseguir aquilo que você está querendo. Então é uma técnica suave, fácil de aplicar, e eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo. Você clica e eu mando mais informações para você, o que você precisa e quanto é que custa para você fazer a sua programação vibracional também. Mas a pergunta da nossa amiga ela não disse que podia dizer o nome, eu não vou dizer. O que fazer para não engolir sapo? O título do vídeo aí: a arte de não engolir sapos. Sapos são os desaforos, as críticas, grosserias. Vocês sabem do que eu estou falando? Agressões verbais. Normalmente essas agressões verbais, essas grosserias, elas acontecem em todos os lugares, mas principalmente em casa. São grosserias entre pais e filhos. Essa semana eu atendi uma mãe que estava muito magoada porque o filho era muito grosseiro com ela, é muito grosseiro com ela. Grosserias entre cônjuges acontece também, né? Infelizmente, namorados, maridos, mulheres, e às vezes as pessoas vão engolindo essas grosserias, esses sapos, e isso não faz bem para a saúde. Colegas de trabalho,
patrões. Aí tem alguns sapos cabeludos, com a unha grande assim. E esses sapos que vêm dos patrões, normalmente, além deles serem muito cabeludos, quase sempre tem que ser engolidos, porque você precisa do emprego, né? Os sapos mais difíceis são os dos amigos, são aqueles sapos que você não espera e de repente ele aparece. Sapos produzidos por inimigos, ou seja, grosserias produzidas por pessoas que você já espera, porque você já tem na conta de uma pessoa chata, inimiga, incomoda, mas não tanto. Mas quando é uma pessoa que você não espera, realmente é mais difícil. Então esses são os sapos e essas são as fontes produtoras de grosserias, de maus tratos, de agressões verbais que nós conhecemos como os tais sapos. O que você pode fazer, minha amiga? Primeira coisa, decida nunca mais engolir sapos. Porque sapo faz mal, não faz a digestão. Então o sapo é para não engolir, desaforo é para não levar para casa, tá entendendo? Não leve desaforo para casa. Não coloque desaforo para dentro de você. Não coloque grosserias para dentro de você. Mas como fazer isso, Anildo? Eu vou dizer para você como é que eu faço. Não sei se vai funcionar com você. Mas comigo começou a dar certo. E começou a dar certo depois dos 55 anos. Até então, eu engolia sapo. Eu adoecia por causa desses sapos. Eu já tive úlceras gástricas. Úlceras nervosas. Causadas principalmente por sapos. Unha de sapo que eu engolia. Travada, aquela coisa. Mas aí, depois dos 55, 56 anos, eu fui me tocando de uma coisa importante. Primeira coisa foi eu decidir que nunca mais ia engolir sapos. Mas também não iria piorar o sapo. Como é que você piora o sapo? É quando você aceita o confronto. Uma pessoa faz lá uma agressão, uma crítica, e você retruca. E você confronta com a pessoa. Se a pessoa já tinha feito uma grosseria desse tamanho, se você peita, se você confronta, ele vai fazer uma maior. E você faz uma maior, ele vai fazer outra maior. Até que vai ficar de um tamanho esse sapo que você não consegue engolir de jeito nenhum. E aí você vai morrer engasgado. Então, se você vive em um ambiente onde tem produtores de sapos, seja na sua casa, seja no trabalho, seja onde for que tem gente que pode produzir ou está eventualmente produzindo sapos para você, é importante você se manter sempre vigilante e treinado para não engolir. E também para não retrucar. E observe, não retrucar não significa acovardar. Porque acovardar é engolir. Ou pior até. Porque você poderia revidar, não revida porque não tem coragem. Porque você tem medo. Não, não é isso. Você tem que fazer isso por escolha. Não, eu não vou fazer isso, não vou revidar e nem vou engolir porque eu não quero. Eu não quero revidar. E também não quero guardar isso comigo. Então guarda isso fora para você decidir. Se você na hora não sabe o que fazer com esse sapo, guarda esse sapo, mas guarde fora de você. E aí eu inventei uma estratégia vibracional. Eu imagino que tem uma bolsa aqui. Lá em Goiás a gente chama essa bolsa de capanga. Embornal. Nossa, eu vou falar essa palavra agora, ninguém sabe o que é isso. Olha, se alguém souber o que é uma capanga e souber o que é um embornal, que lá no interiorzão de Goiás ou no interiorzão de Minas vai embornar. Aí eu vou botar esse aqui no embornar. Então eu imagino que tem um embornal aqui, ó, uma bolsa pendurada aqui no meu braço para guardar sapo. Então quando uma pessoa diz uma agressão que eu não posso revidar, não quero revidar, não pretendo revidar e também não quero engolir, eu imagino segurando aquilo e botando dentro do embornal aqui. Fica aqui debaixo do meu braço, está perto de mim,
mas está aqui do lado. Por que é importante guardar isso perto de você? Para você resolver esse sapo depois. Matar esse sapo, porque senão ele vai dar um jeito de entrar dentro de você. Como é que isso acontece? É você chegar em casa e ficar remoendo aquelas conversas que você teve com a pessoa, aquilo que ele falou, o que você poderia ter falado, que você podia ter quebrado a cara dele, que essa vida não presta. Você vai remoendo isso, ou seja, o sapinho vai saindo e deixa ele aí, fecha o zíper da sua bolsa e num determinado momento você vai refletir sobre a origem desse sapo. O que esse sapo realmente representa? Eu vou contar para vocês uma vez que eu consegui fazer isso com muito sucesso antes dos 55 anos de idade. Nessa época eu estava bem mais jovem e eu recebi um sapo, mas um sapo gigante. Eu fui convidado pelo presidente de uma empresa para trabalhar naquela empresa. E era um cargo já de uma certa relevância. Era um cargo assim acima da gerência, mas com a proposta de caminhar na direção de uma diretoria. E esse cidadão, o presidente da empresa, me chamou, fez uma proposta, aceitei a proposta e eu fui contratado. E eu ia responder diretamente a uma diretoria, a um diretor. E depois que acertei tudo ali com o presidente sobre o trabalho, quando começar, etc., ele disse: olha, você vai agora se apresentar para o seu chefe, o diretor. Então ele vai estar te esperando amanhã. E aí você já conversa e já marca para começar. No dia seguinte eu cheguei lá, com a minha gravatinha, com o meu paletózinho jogado em cima do ombro. Cheguei, falei para a secretária dele, e ela então me anunciou e ele me recebeu. Estava assim com a cabeça baixa, olhando lá para o computadorzinho dele. E eu cumprimentei, ele só respondeu, não mandou eu sentar, não falou nada, continuou ali e eu continuei em pé. Aí ele, do jeito que estava, ele disse: você é o Onildo, né? Eu disse: sim. Olha, sem olhar para mim, ele disse: olha, eu vou te dizer uma coisa, companheiro. Eu não lhe conheço, não quero conhecer, já não gosto de você só porque você veio. Não tinha a intenção nenhuma, se dependesse de mim, de contratar você. Na verdade, no momento eu não estou nem precisando de uma pessoa nessa função que você vai. Mas o chefe mandou, então vai ser feito do jeito que o chefe quer. Senta aí do lado de fora na sala da secretária que vai vir uma pessoa para orientar para você começar o seu trabalho. Imagine vocês, eu tinha mudado de uma cidade para aquela cidade para aceitar esse trabalho, um monte de transtornos que estavam em jogo. O presidente super amável, foi ele que me procurou, foi ele que quis, porque queria que eu trabalhasse com ele. Eu não sabia disso e pelo jeito nem o presidente sabia que ia ter essa reação. E eu fiquei ali, em pé, por uns 30 segundos, que eu acho que foram uns 30 segundos muito longos. Decidi ali naqueles 30 segundos que eu não ia engolir aquele sapo. E guardei o sapo. Eu não carregava ainda o embornado do lado, porque eu não sabia ainda essa técnica. Mas guardei esse sapo do lado de fora. Fui, sentei lá na antessala e fiquei ali e tomei uma decisão. Bom, eu não vou brigar com ele, por enquanto. Não vou lá conversar com o presidente, porque eu sei que isso vai piorar a situação. Mas também não vou engolir esse sapo não. Vou ficar quietinho aqui e vou ver o que vai dar até o final do dia. Até o final do dia fiquei por lá, veio uma pessoa, me apresentou, me mostrou algumas coisas que por onde começar, me passou lá a pasta que eu devia comandar e fui me inteirando, chamando pessoas e tal. Terminou o dia, fui para casa. Aí sim, então peguei o sapo e fui pensar sobre o sapo. E fiquei escutando no meu ouvido tudo o que aquele camarada falou. Ele disse: eu não te conheço, não quero te conhecer, não preciso de você aqui. Se dependesse de mim, você não seria contratado para essa pasta. Mas se é o chefe que está mandando, então vai ser feito do jeito que ele é. Quando eu comecei a analisar isso, eu percebi uma coisa. Nada do que ele falou é contra mim. Nada. Ele não ofendeu a minha pessoa de forma nenhuma. Ele contou uma história dele. Ele começou dizendo que não me conhece. Então, se ele não me conhece, aquele ataque não era para mim. Ele nem sabe quem eu sou.
Segundo lugar, ele diz que nem quer conhecer. Então, ele não quer conhecer, significa que aquele ataque não foi para mim, nem outro virá, porque ele não vai me conhecer. Mas se o chefe mandou, ele vai obedecer ao chefe. Eu vi que ali era uma encrenca entre ele e o chefe. Ele não conhecia. Na hora que eu raciocinei desse jeito ali na minha casa, o sorrisinho de Buda voltou. Eu pensei, rapaz, tem nada a ver comigo não. Eu vou fazer o meu trabalho. Ali, de boa, eu vou fazer o meu trabalho. E vou fazer... Eu já ia fazer bem feito porque eu fui contratado para fazer bem feito mesmo. Mas eu vou fazer bem feito com muito entusiasmo. Esse cara vai acabar me conhecendo sem querer. E tirei isso da cabeça completamente. Quando eu precisava de falar com ele, falava. Ele despachava comigo, tinha coisa que ele não podia evitar. Muitas vezes ao longo do mês, precisaria de conversar, precisaria de uma posição dele. Ele dava a posição dele, às vezes por intermédio da secretária, às vezes por telefone. Mas... E foi interagindo comigo. Olha, alguns meses depois, esse cara, um dia almoçando comigo, descendo água no olho, disse o seguinte: olha, uma das coisas boas que aconteceu na minha vida esse ano foi você ter vindo para cá. Que experiência boa eu tô vivendo com você. E ele falou isso num almoço depois de outros tantos que a gente já tinha tido. E tivemos uma amizade realmente profunda. Trabalhamos naquela empresa por alguns anos, 6 anos juntos. Depois ele saiu primeiro do que eu. Mas foi uma amizade, uma troca incrível, de grande aprendizado. Eu aprendi muito com ele, porque ele era extremamente capaz. O presidente nunca soube dessa conversa. Ninguém nunca soube dessa conversa. E esse foi um assunto que foi resolvido entre nós. Desse jeito. Sem ter que engolir o sapo. Sobretudo, sem ter que desgastá-lo com o presidente. Porque se eu tivesse saído dali para ir lá falar para o presidente o que aconteceu, ou eu ia embora, ou eu ia ficar ali, aí eu ia ser pisado mesmo. Mas, felizmente, eu decidi nem engolir o sapo e nem piorar o sapo. E é disso que eu estou falando com você. Eu sei que isso acontece no dia a dia entre você, sua família, seus parentes, seus amigos, seu trabalho, sapinhos menores, sapos grandes, sapos cabeludos como esse. E depois dessa experiência e com mais experiência da vida, eu aprendi essa técnica de carregar o embornal. Se eu estou num ambiente cheio de possíveis sapos, a minha capanga está aqui do lado. Qualquer coisinha que acontece, eu boto na capanga, depois resolvo. Às vezes, quando você vai resolver o problema do sapo, que você tira, é uma coisa que você tem que ir lá e confrontar a pessoa, mas aí não vai ser mais na raiva. Aí vai ser depois que você analisou, pensou, meditou, orou, buscou sabedoria da inteligência espiritual. Aí você vai lá e resolve o babado, mas não mais na raiva, não mais como uma resposta no mesmo nível daquela que a pessoa mandou. Isso vale para o marido, vale para a esposa, vale para parente, vale para tudo. Todas as vezes que eu me lembrei de fazer assim, deu certo, eu posso garantir para você. Não acertei sempre, mesmo depois de ter a capanga. Em alguns momentos, apanhado de surpresa, já retruquei ou já engoli o sapo, depois tive que vomitar de novo. Mas a maior parte de todas as provocações que eu tive depois desse aprendizado, de 55 anos para cá, tem mais ou menos uns 7 anos que eu convivo com essa capanga aqui, toda vez que eu vou sair para alguma reunião, para algum encontro, para algum almoço de negócio, alguma coisa desse tipo, a minha capanguinha vai aqui do lado. Qualquer coisa que falar lá que me confronta, que me agride, mantenho o sorriso, seguro, pego imaginariamente, boto na capanga, não engulo. Depois eu vou tirar isso de lá e analisar para... E na maioria das vezes, quando você vai analisar, você já dá com pena da pessoa. Que aquilo não foi para você, é a doença dela, é o problema dela. Bom, minha gente, eu espero ter contribuído e quero dizer para você que a atividade física ajuda muito nisso, porque você vai se descarregando, você se mantém sempre com a sua energia em boa movimentação. A meditação ajuda muito também, as suas preces também ajudam muito. E a decisão de nem engolir sapo, carregar sapo e nem confrontar ninguém.
Resolve-se do jeito mais inteligente que você puder resolver. Eu espero que isso contribua para você pensar e tirar aí as suas próprias conclusões e encontrar o seu próprio jeito de resolver. Estou respondendo à seguidora. Fico feliz com a sua presença aqui no canal. Deixa aí o seu like, se inscreva se você não está inscrito ainda e clica aí no sininho das notificações. Tem um link aí para você saber mais sobre a programação vibracional e eu espero você no próximo vídeo.